Muito bem, o Lucas Pedrosa e o Adson, 7 meses depois, tudo ok? Sim, o Adson teve um problema na tíbia no ano passado, né? A expectativa era que em janeiro ele já tivesse à disposição, mas ele sentiu o incômodo da placa que ele colocou para correção do problema na tíbia e isso atrasou a recuperação dele e ele obviamente voltou aí com a equipe, está um pouquinho mais forte, inclusive fisicamente, claro que ainda não está no seu 100%, jogou 15 minutos, depois jogou mais 15 minutos para poder se adaptar e a tendência é que ele tenha alguns minutos na partida contra o Santos no próximo domingo em São Januário, a estreia do Vasco. O Vasco vem atuando com um time titular, digamos assim, com mudanças inclusive no seu meio campo. Ele tem usado, no caso foi o Daniel Fusado, porque o Léo Jardim sentiu dores no joelho, mas ele não deve ser problema para a partida isso contra o Santos. Isso contra o Boa Vista, exato, né? Esse último jogo aí. Paulo Henrique, o João Vitor e o Lemos, utilizado como titular, deve ser titular na partida contra o Santos, na lateral esquerda o Lucas Piton. Hugo e a novidade, o Souza, que não estava nem sendo tão utilizado dentro do Campeonato Carioca, vem jogando como segundo volante. Eu não gosto, tá? Acho errado, Pedrosa? Porque, na minha visão, o Vasco tem que ter um jogador de transição e velocidade. O Souza, se fosse para colocar na cabeça do Carille, isso não quer dizer que ele está treinando mal não, tá? Mas eu acho que pro encaixe do time não é a melhor opção. O Souza, para mim, se for colocar ele, coloca como primeiro volante, porque ele é mais lento, porque ele tem mais dificuldade, ele tem até um passe bom, mas ele não é aquele cara de transição e velocidade. Então o Vasco vai ficar um time lento, que é uma das coisas que, para mim, não pode acontecer dentro do futebol brasileiro, que hoje tem intensidade. Mais à frente, o Coutinho ainda está voltando de lesão também, então está se preparando para jogar contra o Santos, mas não está 100% ainda. Então ele tem utilizado o Nuno, tem utilizado o Lloyd, tem trocado também com o Ryan. Foi bem o Nuno contra o Boa Vista? Foi bem, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Mas, de fato, o Vasco conseguiu vencer o jogo mesmo no segundo tempo. Quando o Sforza, que também tem treinado bem, inclusive até dando a volta por cima no Vasco, porque ele era um jogador descartado, jogador que o Vasco estava tentando negociar e que não descarta a negociação, mas ele tem voltado a treinar muito bem. Então, e o Verratti lá na frente. Os jogos treinos, Fernando, para mim são só testes mesmo, não serve para muita coisa, assim, é mais para você preparar a equipe, porque a motivação de quem vai jogar contra o Vasco é totalmente diferente dos próprios jogadores vascaínos. Mas é interessante. É interessante. E só uma informação que é muito importante a gente dar aqui também, que o Ryan está acertando já a sua renovação. Vai ser um contrato até o fim de 2026 com o Vasco da Gama, ele que tinha contrato até o fim de 2025, mas a tendência, a grande chance, é muito provável que aconteça já uma venda do Ryan no meio do ano, que é a bola da vez para ser vendido, não só pelo Vasco da Gama, que precisa de dinheiro em caixa, está dentro do orçamento, mas também pelo próprio Ryan, que tem vontade de jogar no futebol. Não é ele que o John é apaixonado? É ele. Inclusive teve proposta, mas o negócio não andou.